Imagina um professor de inglês e seu relacionamento fragilizado com sua filha. Ele vive com obesidade severa e luta contra um transtorno de compulsão alimentar. Ele dá aulas online, mas sempre deixa sua webcam desligada, com medo da sua aparência, convivendo diariamente apenas com a culpa por ter abandonado sua filha aos 8 anos de idade junto com a mãe, ao se apaixonar por um homem. No vídeo de hoje iremos recapitular o filme de drama A Baleia. No início do filme, vemos uma cena de aula online para estudantes universitários, em que a câmera do instrutor, Charlie, parece estar com mau funcionamento e desligada. Após o término da aula, Charlie relaxa assistindo um filme adulto em seu notebook, mas ele começa a se sentir muito mal quando a sua pressão arterial aumenta. Ele sente dor no peito e entra em pânico ao perceber que seu celular caiu no chão e não consegue pedir ajuda. Por sorte, um pregador religioso chamado Thomas entra em seu apartamento e oferece ajuda. Charlie pede para que Thomas leia um texto para ele e, surpreendentemente, a leitura acalma Charlie. Após alguns minutos, Liz, amiga de Charlie e também enfermeira, chegou ao local e começou a medir a pressão dele. Liz perguntou por que havia um missionário na casa dele e Charlie explicou que alguém deixou a porta aberta. Liz informou que a pressão de Charles estava 23/13, ou seja, muito alta, e disse que ele deveria ter chamado uma ambulância, mas Charles era muito teimoso e não achou necessário, principalmente porque não tinha um plano de saúde. Enquanto Charlie foi ao banheiro, Liz conversou com Thomas e revelou que Charlie tinha insuficiência cardíaca congestiva e que se ele continuasse assim, ele poderia morrer até o final da semana. Thomas disse que queria ajudar, mas Liz explicou que Charlie não queria ouvir nada sobre a Igreja Nova Vida. Mais tarde, Liz repreendeu Charlie e disse que sua saúde também a afetava, pois o considerava um bom amigo. Ela pediu para que ele se cuidasse melhor. Charlie apenas pediu desculpas e Liz brincou que se ele pedisse desculpas novamente, ela enfiaria uma faca nele. Charlie respondeu que não adiantaria de nada, pois havia meio metro até chegar aos seus órgãos. Liz achou aquilo muito engraçado e eles começaram a rir. Depois que Liz foi embora, Charlie retirou sua camisa e com muita dificuldade começou a andar em direção ao seu quarto para tentar dormir um pouco. Era evidente que ele tinha muita dificuldade até mesmo para se deitar em sua cama, devido ao seu tamanho e peso. Então ele começou a pensar em sua própria vida até ele adormecer. Ao acordar, Charlie já estava fazendo um lanchinho. Ele abriu uma gaveta procurando algo e viu doces. Ao abrir a outra gaveta, viu que só tinha doces. Ele pegou um para comer, mas começou a pensar sobre sua vida e jogou o doce de volta na gaveta. Em seguida, ele começou a pesquisar no Google sobre insuficiência cardíaca e obesidade. Tudo que ele leu indicava que essas condições levavam à mortalidade. Ele também verificou a sua pressão arterial, que estava 23/13. Depois de ler tudo, ficou claro que precisava ligar para a emergência. No entanto, ele ficou muito irritado, fechou seu notebook, abriu a gaveta e pegou um punhado de doces e começou a comê-los sem parar. Enquanto comia, Charlie olhou para a janela e viu um pássaro. Ele começou a se sentir muito mal e jogou os doces restantes na gaveta novamente. Então ele decidiu ligar para a sua filha, pegou seu celular e ligou para ela. Charlie resolveu tomar um bom banho depois de muito tempo e também fez sua barba. Alguém bateu na porta e era sua filha, Ellie. Ao vê-lo, ela perguntou se ficaria gorda como ele. Charlie disse que não, que sempre foi grande, mas que deixou isso sair do controle. Em seguida, Charlie perguntou se a mãe dela ficaria brava por ela ter ido à casa dele, mas Ellie disse que não contaria nada a ela. Charlie perguntou à sua filha como ela estava indo na escola e ela respondeu que foi suspensa hoje de manhã. Quando ele perguntou por quê, ela explicou que postou algo inadequado sobre uma colega de classe na internet e o vice-diretor considerou aquilo ameaçador. Então ela recebeu uma suspensão. Charlie perguntou se ela não gostava da escola e ela respondeu que apenas idiotas gostam da escola, acrescentando que ela é muito inteligente e que é a escola que é ruim. Charlie expressou seu desejo de passar um tempo com sua filha. Ellie disse que foi um erro ela ir até lá e quando ela estava prestes a sair, ele sugeriu que poderia pagá-la para passar um tempo com ele. Ela questionou se ele estava sugerindo que pagaria por companhia. Charlie explicou que ele poderia ajudá-la
com seus trabalhos escolares, já que ele era instrutor online e trabalhava com isso. Sua filha sugere algumas redações para Charlie, mas ele responde que não pode escrever para ela, embora possa ajudá-la. Ela pergunta quanto Charlie vai pagar para ela, e ele responde que pode dar todo o dinheiro que ele tem no banco, desde que não seja para a mãe dela. Charlie elogia a inteligência de sua filha e acredita que ela seria uma excelente escritora. Ela fica irritada e quando ela está prestes a ir embora, ela pede para que Charlie se levanta e caminhe até ela. Ele tenta se levantar com a ajuda de um aparelho, mas sua filha diz que ele precisa se levantar sem a ajuda daquele treco. Charlie tenta se levantar, mas não é capaz sem a ajuda do aparelho, e sua filha vai embora. Mais tarde, Liz traz um aparelho para medir a transpiração de Charlie, mas como sempre, ele é muito teimoso e se recusa a usar o aparelho, e logo começa a se preocupar com sua filha. Ele vasculha o perfil do Facebook dela e descobre que ela não tem amigos, além de ter feito uma postagem sobre um cachorro morto. Charlie também encontra um comentário maldoso sobre a sexualidade de sua filha. Liz tranquiliza Charlie dizendo para que ele não se preocupe com sua filha, já que ela é apenas um adolescente e que é normal essas coisas acontecerem. Então Liz prepara um lanche para ele, mas Charlie está com muita fome e come sem mastigar corretamente, acabando por se engasgar. Liz age rapidamente, orientando a Charlie a se inclinar para a frente e dando alguns tapas em suas costas até que ele consiga expelir o pedaço de comida presa em sua garganta. Ela fica muito brava com ele por ele não mastigar como uma pessoa normal e alerta que ele poderia ter morrido naquele momento. Charles começa a chorar e pedir desculpas, mas Liz o acalma, pois ela sabe que ele tem apenas mais alguns dias de vida. Então ela dá a comida para ele para que ele possa terminar. Em outro momento, enquanto Charlie procurava um livro, ele encontra um retrato com uma foto dele e seu falecido namorado. Ele lembra de uma chave e tenta pegá-la, mas acaba deixando a chave cair no chão. Ele tenta pegá-la com um apanhador e só piora a situação, até que ele acaba desistindo pois não consegue se abaixar. Mais tarde, sua filha volta e questiona o pai sobre seu peso. Charlie explica que seu ganho de peso se deve à perda do seu namorado e que isso o afetou profundamente. Quando sua filha pergunta como o namorado do seu pai faleceu, Charlie prefere não contar. Ele pede que ela escreva algo em um caderno e vai ao banheiro, onde começa a chorar ao se lembrar do seu falecido amor. Sua filha escuta ele chorando no banheiro e pergunta se ele está bem, e ele responde que sim. Logo depois, alguém bate na porta e ele atende, e é Thomas, que pergunta quem é ela. Ela diz que é filha do Charlie, e Thomas fica muito surpreso. Ela oferece suco a Thomas, tira algumas fotos dele, pergunta se ele vai voltar no dia seguinte e depois vai embora. Thomas tenta explicar a Charlie sobre a Igreja Nova Vida, mas Charlie diz que já leu tudo que a igreja escreveu. Thomas insiste em ajudar Charlie e pergunta se há algo que ele possa fazer. Então Charlie pede para que Thomas abra uma porta para ele, o agradece e pede para que ele vá embora. Alguns minutos depois, Liz chega e pergunta por que Thomas está na casa de Charlie novamente. Ela diz que quer ter uma conversa a sós com Thomas lá fora. Então Liz revela toda a história de Charlie, explicando que a pessoa que Charlie perdeu era seu irmão. Thomas insiste em querer ajudar Charlie e salvá-lo, mas Liz diz que Charlie não precisa ser salvo, pois ele provavelmente vai morrer em alguns dias. Charlie abre a porta e acaba ouvindo tudo, e Thomas pega sua mochila e sai correndo. Mais tarde, quando Liz vai embora, Charlie tenta entrar no quarto que Thomas abriu para ele, mas sua cadeira não passa pela porta. O quarto parece arrumado e provavelmente pertenceu ao seu falecido namorado. Algum tempo depois, Charlie vê o caderno que ele pediu para que sua filha escrevesse algo, e ele começa a rir ao ler o que ela escreveu. Odeio gente. No entanto, ele começa a rir e sua pressão alta e sua falta de ar o faz passar mal. Mas ele se acalma depois de recitar algumas frases de uma redação. No dia seguinte, Charlie pede para que sua filha continue escrevendo no caderno e diz para que ela não tenha raiva do mundo, e sim apenas dele. Ellie não gosta do que ouve e acaba explodindo. Você me deixou pra ficar com seu namorado.
Simples assim. E agradece a Charlie porque ele acabou ensinando a ela que as pessoas são más e ruins. Ela chora e diz a Charlie que ele poderia ter feito parte de sua vida, mas ele se menospreza dizendo que é gordo e feio e que ninguém iria querer ele por perto. Ellie está com fome e vai fazer um sanduíche e acaba colocando um pouco de sonífero no sanduíche de seu pai, que deu apenas algumas mordidas e já adormeceu. Curiosa, ela vai ver o quarto de seu pai e fica chocada ao ver que o quarto dele estava todo bagunçado e com mau cheiro. Thomas aparece e pergunta se Charlie está bem, mas Ellie admite que colocou sonífero em seu sanduíche. Thomas explica para ela que quer ajudar Charlie a encontrar Deus, mas ela acha esse motivo idiota. Ellie informa a Thomas que tem um amigo e que ele também é missionário, e que informou a ela que a Igreja Nova Vida havia parado de fazer visitas de porta em porta. Então ela questiona quem ele realmente é. Com muito medo, Thomas corre e se tranca no antigo quarto de Charlie. Os dois sentam no chão e encostam na porta, e Ellie começa a fazer algumas perguntas para Thomas. Ele eventualmente revela que estava em uma missão e que ele roubou todo o dinheiro e precisou fugir de casa. Após ela ouvir isso, ela começou a gravar tudo. Thomas admite que fugiu porque temia ser preso e acabou encontrando abrigo na porta de Charlie naquela noite. Ele acrescenta que não pode mais ir para casa, pois seus pais vão deserdá-lo e entregá-lo à polícia. No entanto, ele se arrependeu e quer fazer algo de útil, por isso deseja ajudar Charlie. Finalmente, ele abre a porta e Ellie tira outra foto dele. De repente, Mary, a mãe de Ellie, aparece na casa de Charlie junto com a Liz. Liz repreende Ellie por ter dado sonífero a Charlie e diz que se tivesse dado apenas 1 ou 2 comprimidos a mais, ele poderia ter morrido naquele momento. Mary pergunta à sua filha quanto de dinheiro Charlie ofereceu a ela. Surpresa, Ellie pergunta para sua mãe como ela sabe do dinheiro. Mary responde que não é burra e que sua filha não teria ido à casa de seu pai apenas por bondade, mas sim por interesse financeiro. Liz começa a rir e afirma que Charlie não tem dinheiro. No entanto, Mary revela que todo o dinheiro que Charlie ganhou com as aulas online foi para a conta de sua filha e que há pelo menos $100.000 lá. Liz fica chocada porque Charlie disse que tinha apenas $700 na conta e que ele poderia ter comprado tudo o que ele precisava, como uma cama especial, fisioterapeutas ou até mesmo um plano de saúde. Em vez disso, ele guardou todo o dinheiro para sua filha. Mary ordena que sua filha vá embora e ela pega sua mochila. Antes dela ir embora, Charlie tenta consolá-la dizendo que sabe que ela não queria machucá-lo. No entanto, a menina explode novamente. Ellie, por favor. Porra, por que você não morre logo? Antes dela ir embora, Charlie pega a redação e entrega para sua filha, e ela parte. Após isso, Mary começa a criticar sua própria filha, dizendo que ela é horrível e que conviver com ela é um terror. Porém, Charlie defende a filha, argumentando que ela não é má pessoa. Em seguida, Mary pega o notebook e mostra a Charlie uma foto que sua filha havia tirado dele e postado no Facebook. Na legenda da foto, Ellie escreveu o seguinte: A gordura vai aumentar o fogo quando ele queimar no inferno. Mesmo assim, Charlie afirma que sua filha é uma boa escritora e que sua crítica não é maldosa, mas apenas uma questão de honestidade. Mary então pergunta se Charlie está bem, pois ela notou que ele estava muito ofegante e perguntou se ela poderia sentir sua respiração. Ele responde que sim, e alguns minutos depois, Charlie comenta que faz quase 9 anos desde quando eles ficaram tão juntinhos. Então ele começa a relembrar os momentos felizes que tiveram junto no passado, e Mary não conseguiu conter as lágrimas. No entanto, a conversa tomou um rumo diferente quando Charlie revelou para Mary que estava morrendo e pediu para que ela cuidasse de Ellie e não desistir dela. Irritada, Mary lembrou a Charlie que ele mesmo havia desistido de sua filha quando ela tinha apenas 8 anos e então decidiu ir embora. Isso deixou Charlie desesperado e ele pediu desculpa por tudo que havia feito de errado. Mary respondeu que ambos fizeram seu papel
Ela criou a menina, enquanto Charlie cuidou dela financeiramente. Momentos depois, um entregador de pizza bate na porta e diz que a pizza chegou. Charlie pede para que ele deixe a pizza em cima da cadeira lá fora e que o dinheiro está na caixa dos correios. Quando Charlie saiu lá fora para pegar a pizza, o entregador estava lá e viu Charlie em sua situação deplorável. Ao ver a reação do entregador, isso deixou Charlie triste e excluído, e ele começou a comer desesperadamente. Ele também escreveu uma última lição aos seus alunos. Uma última lição. Que se fodam as redações ridículas. Após isso, ele não conseguiu parar de comer e acabou vomitando. Mais tarde, Thomas chegou e contou toda a verdade sobre ele para Charlie e como sua filha o ajudou a encontrar os seus pais e que recebeu o perdão deles. Então Charlie ficou muito feliz com essa notícia. No último dia de aula, Charlie decidiu ser sincero com seus alunos e mostrou quem ele realmente era por meio de sua webcam. Charlie dá um último conselho aos seus alunos antes de destruir o seu notebook. Esse curso não importa. A faculdade não importa. Logo pela manhã, Liz verifica os batimentos cardíacos de Charlie e fica muito triste porque ela é enfermeira e sabe que ele está morrendo e que lhe resta apenas algumas horas de vida. Ellie chega e Liz diz a ela que Charlie está morrendo. Então Ellie pede para falar com seu pai a sós e confessa que foi reprovada na escola porque a redação que seu pai escreveu estava ruim. Charlie pergunta se ela leu a redação e ela responde que não. Então ele pede para que ela leia e quando ela começa a ler, rapidamente percebe que foi ela que escreveu a redação. Charlie diz que é a melhor redação que ele já leu e começa a chorar. Quando sua filha se prepara para sair, Charlie diz que não tem muito tempo de vida e pede para que ela leia a redação novamente uma última vez. Com lágrimas escorrendo aos olhos, Ellie começa a ler. Então Charlie retira seu oxigênio, reúne suas últimas forças e com seu último suspiro consegue se levantar e começa a caminhar em direção à sua filha, enquanto ela continua lendo a redação. E então Charlie dá o seu último passo em direção ao além. Na minha opinião, este foi um dos melhores dramas que eu já vi e por isso eu decidi trazê-lo para o canal. A atuação do protagonista é excepcional, é tão profunda que você consegue sentir a dor que ele está passando. Eu achei o roteiro muito bem construído porque acabou abordando temas considerados tabu, como a obesidade, câncer e também a relação entre pai e filha. Definitivamente vale a pena assistir. E para os já inscritos no canal, gratidão pelo like. Até o próximo vídeo.